Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Foi-se o tempo em que se dizia que uma criança gordinha esbanjava a saúde. A epidemia da obesidade infantil que vivemos nos dias de hoje exige providências urgentes por parte dos órgãos de saúde pública e da mídia. As tentações estão por todo lado, estampadas em jornais, revistas ou veiculadas pela TV. Mas será que não cabe a esta mesma mídia alertar os pais sobre os riscos que seus filhos estão correndo? Para debater esta questão, estão conosco o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o engenheiro de alimentos, Luiz Eduardo de Carvalho, e a representante do Instituto Alana, Ekaterine Karagiorgiades. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A história do Conselho de Comunicação Social tem um novo capítulo e, como todos, protagonizado por José Sarney, presidente do Senado, que trata o órgão como se fosse quintal da sua casa. O Conselho demorou 14 anos para ser instalado porque o senador não gostava deste dispositivo constitucional. Foi desativado 3 anos depois e suspenso mais 3 porque Sarney continuava não gostando da ideia. Agora, o Conselho foi restabelecido com nomes da preferência do senador. E um dos representantes da sociedade civil é o dileto assessor pessoal, Fernando Mesquita, funcionário da mesa do Senado. Pelo visto, o democrata Sarney, ex-jornalista, não quer discussões sobre a imprensa. O Globo sairá na próxima semana com nova paginação e, para comemorar, organizou um evento denominado O Papel do Jornal, com o apoio de todos os concorrentes. Parabéns pelo reconhecimento tardio da importância da mídia impressa. Até há pouco tempo, as empresas brasileiras de mídia festejavam o fim próximo da era Gutenberg. Agora, felizmente, voltaram atrás. Um dia, acabarão reconhecendo que jornalismo é profissão e não mera ocupação. O Diário Esportivo Lance enviou 10 jornalistas para os Jogos Olímpicos de Londres. Eles ficarão responsáveis pela produção do material para o jornal e para a web TV da empresa. Mas uma coluna promete polêmica. É que nela vão estar críticas sobre a cobertura feita por veículos brasileiros e pela mídia internacional. Como, neste caso, todos têm teto de vidro, resta saber se a coluna também comentará possíveis mancadas do próprio Lance. O sistema caiu, a ligação foi cortada, não estou ouvindo. Estes eram os bordões da revolução do celular no Brasil, até que a Anatel, agência reguladora da telefonia, resolveu acabar com os abusos. Diversas operadoras foram proibidas de vender novas linhas enquanto o atendimento não melhorar. A imprensa deveria aplaudir, já que os celulares são os produtos mais anunciados nos jornais. Não aplaudiu. Fez cara feia, porque nossos jornalões detestam tudo o que lembra regulação. Os chargistas não perdoaram as operadoras de celular. O assunto, é claro, virou motivo para fazer graça com as dificuldades para se falar no celular no país. Enquanto os consumidores esperam que as autoridades deem um jeito na situação, já tem gente preocupada com o desenrolar desta revolta com os maus serviços prestados. Não é de hoje que o trabalho dos cartunistas tem espaço na imprensa. Na verdade, o trabalho desses artistas da crítica e do traço chama a atenção dos leitores desde os tempos do Império. Aos
ousadia que marcou a caricatura brasileira da segunda metade do século XIX deveu muito à presença aqui de artistas estrangeiros. Dentre os nomes hoje menos lembrados, merecem destaque o francês Joseph Mille e o italiano Luigi Borgamaniero. Joseph Mille, que entre 1863 e 1867 foi o principal artista do Bazar Volante, tendo colaborado ainda com o Mequetrefe e o Fígaro, fazia inicialmente o tipo da caricatura convencional, onde a cabeça grande, quase um retrato, se equilibrava sobre um corpo pequeno. No entanto, deve-se a ele a primeira caracterização de um político da Bahia, Francisco Otaviano, representado como uma quituteira baiana. Joseph Mille também antecederia Ângelo Agostini, fazendo paródias dos quadros apresentados no Salão de Belas Artes de 1864. Em 1874, o italiano Luigi Borgamaniero, que se assinava Dom Cício, deixou para trás uma bem-sucedida carreira, vindo estabelecer-se no Rio de Janeiro, onde colaborou com a Vida Fluminense e com o Fígaro. Juntou seu lápis aos de outros artistas estrangeiros que aproveitaram a questão dos bispos, em que a igreja quase rompeu com o império, para darem vazão aos seus sentimentos anticlericais. Tema que representou na autocaricatura, cuja legenda diz: Como é obrigado a trabalhar o nosso caricaturista, esperando a cada momento o decreto de deportação que o apóstolo reclama do governo. Ah, reverendo, com semelhante calor, é pouca caridade evangélica. Naquele conturbado episódio, o apóstolo era o porta-voz da igreja. Artista notável, Borgamaniero viveu apenas 1 ano e meio no Brasil, tendo morrido de febre amarela em 1876. No século XIX, dentre os artistas nascidos no Brasil, o melhor foi Cândido Aragonês de Faria, que estreou na imprensa em 1866. Mas só a partir de 1874, no Mefistófeles, sua arte se aprimorou a ponto de torná-lo insuperável. Faria abandonou o Rio em 1878 e radicou-se em Paris, onde fez bem-sucedida carreira como artista gráfico. Em 1902, foi autor do primeiro cartaz de cinema dos estúdios Pathé para o filme As Vítimas do Alcoolismo. Quando o Estado defende o bem-estar e a saúde do cidadão, isso significa que o Estado está tutelando a sociedade? Será que os ideólogos do mercado não conseguem distinguir a diferença entre defender e tutelar? A questão ganha evidência e relevância à medida em que as autoridades, sobretudo as autoridades sanitárias, começam a coibir situações abusivas. A grita começou quando a Anvisa proibiu a participação de celebridades em anúncios de comerciais vendendo remédios. Os mercadistas chiaram, alegando que a proibição era um atentado à liberdade de expressão. Atentado ao interesse público é ganhar dinheiro incentivando a automedicação. Em maio passado, o governo decidiu que supermercados e lojas de conveniência não poderão mais vender medicamentos sem prescrição, como acontecia até então. A indústria farmacêutica e os supermercados protestaram. A mídia deu-lhes toda a cobertura. As farmácias e entidades de defesa do cidadão apoiaram a proibição. Na semana passada, foi a vez da Anatel intervir no mercado de telefonia móvel diante da avalanche de reclamações do cidadão consumidor. A mídia fez cara feia novamente, esquecida de que também é responsável por anunciar produtos e serviços sem investigar a capacidade das empresas em atender às promessas da publicidade. Hoje, este Observatório da Imprensa enfrenta mais um assunto tabu: a maciça propaganda de produtos alimentícios dirigida ao público infanto-juvenil. A obesidade infantil é um problema seríssimo em todo o mundo desenvolvido, mas o tema foi embargado no Congresso Mundial sobre Tecnologia de Alimentos, que se realizará em agosto
em Foz do Iguaçu. Razão do embargo: a discussão científica sobre a obesidade infantil vai prejudicar os apoios que a indústria de alimentos costuma oferecer para a realização de congressos. O que nos leva à questão final: quem está tutelando a cidadania? O Estado ou o mercado? A polêmica em torno da publicidade de alimentos para o público infantil afeta setores onde o tema deveria ser discutido com mais liberdade. No Congresso Mundial de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que será realizado aqui no Brasil em agosto, um debate sobre o papel da mídia na obesidade infantil foi cancelado. O argumento dos organizadores foi de que o tema poderia afugentar possíveis patrocinadores. No Brasil, 1/3 das crianças de 5 a 9 anos está com peso acima do recomendado. Nos últimos 20 anos, os casos de obesidade nesta faixa etária quadruplicaram. Entre os fatores apontados para o aumento da obesidade infantil estão o pouco tempo dedicado às atividades físicas e o consumo excessivo de alimentos industrializados. Então é importante, primeiro, que os pais entendam o grande risco que as crianças hoje em dia têm de desenvolver obesidade em função do estilo de vida, da contemporaneidade, do padrão de alimento disponível para consumo, da exposição ao marketing de alimentos infantis. Mas também é importante que outros espaços, como a escola, sejam espaços promotores da alimentação saudável e promotores da prática de atividade física. Se o quadro não for revertido, as próximas gerações correrão um risco maior de desenvolver hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, renais e cerebrais. As crianças vêm apresentando doenças que não eram identificadas há algum tempo atrás. Essa transição alimentar, a gente vem observando as informações, as pesquisas vêm apontando essa mudança no contexto do sistema alimentar há uns 10 anos. Especialistas não têm dúvidas. Apenas uma ação conjunta entre Estado, família, indústria e agências de publicidade pode mudar este panorama. O peso da publicidade é imenso na vida contemporânea, sendo que as crianças têm uma peculiaridade onde, para a criança, o real e o imaginário, quer dizer, a fantasia, o fato, não têm limites tão definidos. Elas não têm uma consciência tão clara de que aquilo ali é um comercial, o que está aparecendo é uma fantasia. Ele conseguiu! Qual é o seu limite? Atribuiu-se à publicidade um enorme poder. Em parte, eu acho que isso é verdadeiro, a publicidade tem o seu papel influenciador, mas ela não é tão importante quanto as pessoas acham que ela é importante. Nós hoje temos a sensação de que a publicidade está sofrendo bullying, entende? De vários setores. E isso é altamente negativo, porque acaba criando um estigma para a publicidade e não se olha para os verdadeiros problemas. Quer dizer, ela nada mais é do que ela transmite uma informação de um ponto para outro. Mas nós não podemos ser responsabilizados por eventuais problemas que algum produto tem ou não tem. Em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária baixou uma resolução com novas regras para a publicidade de alimentos. A medida previa que, ao final das propagandas de produtos com elevadas quantidades de açúcar, sódio e gorduras saturadas ou trans, deveria ser emitido um alerta sobre os riscos destes produtos para a saúde. O texto levantou polêmica e foi suspenso 3 meses depois. O pedido de suspensão foi feito pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação e ganhou o apoio da Advocacia Geral da União, que considerou a medida inconstitucional. O nosso espaço é finito, né? e eventualmente, o nosso tempo também. Então, infelizmente, né, esse tipo de contribuição, que faz todo sentido, seria ótimo. Então, quando você pensa que você tem 30 segundos, ou eventualmente 15 segundos, para dizer o que você está vendendo, né, por exemplo, oferecer o produto, né, ao consumidor, se você ocupar, né, 12 ou 14 segundos com essa retaliata, automaticamente o processo se torna inviável. A restrição da publicidade de alimentos para a criança não só é legalmente possível, como ela pode ser necessária, quer dizer, ela pode significar um dever do Estado. Se hoje nós temos uma epidemia de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro,
E se essa epidemia ela é causada pelo consumo excessivo de determinados alimentos, e se a publicidade ela estimula, sobretudo para as crianças, esse consumo excessivo, evidentemente que essa restrição ela se mostra necessária no contexto de uma política pública para a promoção da saúde da criança. O setor publicitário alega que houve avanços. Os próprios publicitários, os próprios anunciantes fizeram esforços enormes nesses últimos anos para que justamente a publicidade deixasse de falar diretamente com as crianças. Os nossos horários, digamos assim, também foram rigidamente mudados, especialmente na comunicação de massa. Os publicitários também são pais, né? São tios, são avós e assim por diante. Então nós não somos demônios, né, que queremos realmente usar o nosso trabalho a serviço de alguma coisa que seja altamente negativa para a sociedade, particularmente para as crianças. A ótica do publicitário, a ótica do CONAR, ela vai colocar em primeiro lugar sempre os interesses corporativos. Haverá sempre situações em que o corporativismo pode impedir um controle de determinados abusos. O publicitário ele vai estar julgando o seu par, muitas vezes, por uma publicidade, por uma peça, por uma abusividade que ele já cometeu no passado, que pode vir a cometer no futuro. Então, ele não tem essa imparcialidade necessária. Bem, nós entrevistamos os especialistas, mas também fomos ouvir as crianças. Será que elas têm noção da influência que a propaganda de alimentos exerce sobre elas? 2, 3, bolo, macarrão, arroz chinês, peru de Natal, mais um freguês, milho, milho, nhoque, nhoque. Às vezes tem umas fotos, umas imagens que faz a gente achar que é bem gostoso. E aí dá ainda mais fome de comer. Pizza. Quando eu vejo essas propagandas, é assim, dá vontade de comer. Sorvete. Porque são gostosos. Mas não pode, porque faz mal pra saúde. As propagandas de comida que tem música. Aí eu tento decorar música. É o hambúrguer de picanha. Pra mim, quando ela tem um personagem, dá mais vontade de comer. Tipo esses dias que passou o negócio do McDonald's que tinha umas propagandas do Shrek. Quando a gente tá vendo TV, aí vê uma pessoa comendo sorvete, aí a gente fala assim, mãe, tem sorvete em casa? Ela fala, não. Aí a gente compra na padaria. Ela, não, minha filha, você só no final de semana, senão você vai ficar gorda. Hambúrguer. O pior é quando você vê a comida, tá com vontade de comer e não pode. Batata frita. Aí assim, muita fome, dá vontade de entrar na TV e pegar e sair pro quarto. Biscoito recheado. Eu sinto vontade de comer aquilo, mas eu sei que eu vou engordar comendo aquilo. Aí eu tento segurar a vontade, a fome. Se ela explicar, se você tá com colesterol alto, ela explica, tem muito colesterol, aí você sabe que você não pode comer muito isso. A propaganda de uma bala, que eu não lembro o nome, é filha, e ela fala que é saudável e não é saudável. É mais que saudável, é muito legal. É mais que saudável, é muito legal. Você combina com a vida combina com você. Yeah! Estão conosco aqui no Rio de Janeiro o ex-ministro da Saúde, o médico sanitarista José Gomes Temporão e o engenheiro de alimentos e professor da UFRJ, Luiz Eduardo Carvalho. Em São Paulo, a nossa convidada é a advogada, especialista em defesa do consumidor do Instituto Alana, Ekaterine Karageorgiades. Vamos começar aqui com o professor Luiz Eduardo de Carvalho, que eu queria que ele contasse esse episódio desse congresso, porque a coisa tá, ainda nem aconteceu, mas é um caso para nós pegarmos como exemplar, não é? Por favor, professor. O alimento, ele não é telefone celular, que você anuncia e é mentira.
O alimento você anuncia e é verdade. Você diz, come porque é gostoso. Não, ele é delicioso. Ele é melhor do que a propaganda. Ele é bom. Os alimentos, historicamente, eles não eram tão bons. A engenharia de alimentos identificou em cada produto alimentar, em cada alimento original, o que ele tinha de característica boa. É a textura, é o crack, é o sabor, é a cor, é o cheiro. E a engenharia trouxe esses fatores para construir engenheiramente artefatos comestíveis. Então a gente pode dividir claramente o que é alimento do que é artefato comestível. Mas os artefatos comestíveis são melhores e é deles que a propaganda fala. Um congresso de engenharia de alimentos não pode deixar de discutir a sua ação na construção desses artefatos. Não é para parar de fazer, é para ter consciência do que a engenharia de alimentos tem feito, não é? Porque é diferente. A propaganda fala e é verdade, o alimento é delicioso. E quem embargou essa mesa que ia discutir, uma mesa científica que ia era discutir? uma mesa institucional. A mesa originalmente estava convidando o presidente da Associação das Indústrias, o presidente do Conselho de Propaganda, um presidente da Anvisa, um dirigente do Ministério da Saúde. Não tinha ongueiro, não tinha ativista, era uma mesa institucional, né? Então o veto não foi às pessoas, o veto foi ao tema, não é? Não se pode debater esse tema, porque a discussão trazia uma inovação. Não era para discutir se a propaganda é ruim ou é boa, se engorda ou não engorda. A discussão era como a engenharia de alimentos vem construindo artefatos que rompem as defesas que o organismo humano tem para não comer além da conta. A propaganda rompe, você compra 2 carros, a propaganda rompe, você compra 3 chips de celular, a propaganda rompe, você compra 3 óculos escuros, compra 5 sapatos, e rompe para fazer você comer 3 vezes o que você iria comer. Como é que ela rompe? Ela rompe não só com a propaganda, mas com o que está no alimento. A cor, o aroma, a textura, ela consegue romper o seu controle biológico. Ministro Temporão, como é que o senhor vê essa coisa, essa problemática toda, né, da tutela, que toda vez que se pensa em defender a saúde, somos acusados de tuteladores, né? Bom, vamos aos fatos. População brasileira, metade da população brasileira está acima do peso, segundo a última pesquisa do Ministério da Saúde. 15% dos brasileiros já podem ser considerados obesos. Conseguimos, através de uma série de políticas sociais, reduzir drasticamente a fome e a desnutrição infantil, mas hoje a obesidade infanto-juvenil é um problema que preocupa a todos. Por quê? Se nós tirarmos um retrato do que adoecem e morrem os brasileiros hoje, nós vamos ver nesse retrato doença cardiovascular, doença cerebrovascular, câncer, diabetes e hipertensão. E as violências, né? Mas esse é o retrato. Só que esse retrato ele é construído política, econômica e socialmente através, ao longo de décadas, por uma série de processos. E é desses processos que nós estamos falando aqui. Ou seja, são processos que se remetem à construção do padrão de alimentação das famílias e das crianças, na mudança da dinâmica familiar, que faz com que as pessoas comam cada vez mais fora de casa, ou que não tenham tempo para comer e comprem no supermercado esse alimento engenheirizado, o coloquem no micro-ondas, em 2 minutos está pronto uma saborosa refeição, que é um coquetel molotov do ponto de vista de sal, gordura e açúcar. O papel da mulher no mercado de trabalho, quem faz a refeição da casa hoje. Mudanças, por exemplo, as crianças foram expulsas das ruas pela violência. Elas ficam em casa vendo televisão, jogando videogame na internet, não gastam energia, não fazem atividade física, ou seja, sedentarismo. Mudança radical do padrão alimentar. Tudo isso é política historicamente construído. E a publicidade cumpre um papel aí. Eu sempre me coloco contra essa visão de que a tutela
Ora, para que o consumidor, não vamos nem falar de cidadão, vamos falar do consumidor. Ora, para que um consumidor exerça o seu direito de consumidor de maneira consciente, ele tem que deter todas as informações em relação ao produto que ele vai consumir. É por isso, por exemplo, que nós nos debatemos contra a publicidade de medicamentos. Por quê? Porque é impossível o cidadão comum deter conhecimento sobre os efeitos colaterais potenciais daquele produto. No caso de alimentos, idem. Então, será que a publicidade, ao colocar de maneira inteligente, romântica, sedutora, inovadora, mostra o outro lado, né, o que tem ali dentro, que se consumido abusivamente pode fazer mal à saúde? Não. Na criança, então, eu quero lembrar para vocês, para mim é a coisa mais mórbida, o exemplo mais mórbido. Danoninho vale por um bifinho. O que isso causou de problemas gravíssimos de saúde pública não está no gibi. Agora, eu também não quero assumir uma visão fundamentalista, que também é um risco. Chita, não, né? Não, agora nós vamos todos, a partir de hoje, comer só frutas, legumes e verduras. Temos que ter bom senso, mas o papel de regulação do Estado defendendo a saúde pública é fundamental. Doutora Caterine, como é que o Instituto Alana funciona? Ele é uma ONG que atua junto à sociedade civil ou junto às autoridades? Como é que funciona? Como é que esse trabalho pode contrabalançar um pouco os efeitos explosivos da mídia? Bom, o Instituto Alana é uma ONG que fica aqui em São Paulo, que tem como a missão dele é honrar a criança. O objetivo dele é tratar a criança em todos os aspectos da vida dela. E um desses aspectos é a criança enquanto consumidora. Então, nós somos divididos em alguns núcleos. Então, tem o núcleo de defesa, núcleo de educação, núcleo comunidade, núcleo futuro. E dentro do núcleo de defesa existe um projeto que chama Criança e Consumo. No projeto Criança e Consumo, a gente recebe denúncias à sociedade a respeito de publicidades que são dirigidas às crianças, de alimentos e de diversos outros produtos. A gente encaminha essas denúncias para os órgãos competentes, como o Ministério Público e os PROCONs. A gente também atua na esfera do Poder Legislativo, acompanhando projetos de lei, acompanhando as iniciativas da Anvisa, por exemplo, do Ministério da Saúde, e também junto ao Poder Judiciário. Então, a gente tenta dialogar, conversar com a sociedade de uma forma ampla, o que envolve as famílias, os cidadãos, envolve as empresas também, envolve o poder público, porque a gente parte do pressuposto que a nossa legislação, que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e outras tantas leis defendem a criança de forma integral, de forma absoluta, e que é responsabilidade de todos, sociedade, família, Estado, empresas, todo mundo tem que proteger essa criança. E hoje em dia, como foi falado, as crianças estão diante de uma epidemia de obesidade. Doenças que eram consideradas doenças de velhos, agora já atingem crianças por uma questão de alimentação. E a alimentação ela é enormemente influenciada por diversas formas de comunicação mercadológica. Então, não é só os 30 segundos da publicidade na TV, mas também é a embalagem, é a colocação do produto no ponto de venda, é aquela estratégia de comercializar o alimento com um brinde, né, com séries de coleções de brinquedos. Então, a criança tem que ir 8, 10 vezes no restaurante para ter aquele brinquedo e completar a coleção. São inúmeras estratégias que a criança é bombardeada diariamente, porque se sabe que ela é ingênua. E essa é a questão. A abusividade, a ilegalidade de se direcionar uma publicidade à criança é porque se sabe que ela é ingênua e que ela vai usar essa informação, vai replicar essa informação, ela vai transmitir isso para o pai, para o responsável, vai ser uma promotora de vendas. Então, é a criança que fica em casa assistindo televisão ou jogando joguinhos de computador que são repletos de anúncios de alimentos, jogos que a criança tem que comer hambúrgueres ao longo do jogo, por exemplo, tomar bebidas de baixo valor nutricional. Então, ela tem esse entretenimento mesclado com o consumo de alimentos. E isso é muito prejudicial, porque é o futuro que a gente vai construir, são cidadãos que vão chegar cada vez mais doentes e é um problema de saúde pública. Porque, claro, o Estado gasta mais com pessoas que vão adoecendo cada vez mais. Vou fazer um breve intervalo e voltamos já.
Voltamos ao Observatório da Imprensa, que hoje focaliza a influência da mídia no desenvolvimento de uma epidemia que não para de se desenvolver em nosso país e no resto do mundo, a obesidade infantil. Professor Luiz Eduardo Carvalho, agora, nós temos que sentar e pensar o seguinte, bom, a indústria de alimentos, ela tem que sobreviver, ela tem que dar empregos, ela tem que gerar riquezas, né? Como é que ela pode cumprir com esses seus objetivos sem descumprir com as suas responsabilidades no tocante à saúde pública? Como é que se pode encontrar um meio termo para que a indústria progrida, desenvolva-se, mas não criemos epidemias que eram impensáveis há 10 anos atrás, né? No celular é visível a concorrencialidade do preço de um, de outro e tal. E as pessoas andam com vários chips, né? Em alimentos, a concorrencialidade nem sempre é tão visível, né? Mas tem que ser barato. O alimento industrializado tem que ser de fácil manuseio, de fácil conservação e barato. Ele só pode ser barato se tiver açúcar e gordura, que são os ingredientes baratos, não é? Então, e ele vai construindo uma cultura, né? Então, qual é a cor de uma laranja? Uma laranja é amarela. O que é laranja? O refrigerante. Quando você procurar um lápis cor de laranja, ele não é cor de laranja, ele é cor do refrigerante de laranja. Então, você coloca uma nova realidade em cima da realidade, em todos os aspectos dos alimentos. Nós só queríamos discutir nesse congresso a questão bromatológica, a questão da ciência de alimentos, mas existe todo um grupo de ciências novas, né, dos ícones, do símbolo, né, da virtualidade, né, que está impregnando dentro do alimento. Então, é evidente que não vale por um bifinho, porque se a gente olhar o rótulo do Danoninho com o bifinho, só se for um bifinho de sebo, porque o teor de gordura dele é muito alto. Ele não é comparável com um bife, não é comparável. Mas, no entanto, se impõe como realidade, né? Você vai ter que chamar o Jean Baudrillard para falar disso, né? O assassinato do real. Não é? Então você assassina o real e coloca no lugar dele uma nova realidade. Não é? No mesmo momento que você fala a palavra bifinho, a palavra iogurte morreu e a palavra bifinho se instala mesmo sem ser bifinho. Ministro Temporão, com a sua experiência de ministro, dificuldades de ter que conciliar, afinal é um cargo político, né? Por que a indústria, o mercado, é tão infenso à discussão? Quer dizer, eu repito, um programa como esse, ele só pode passar numa TV pública, ele não passa numa TV comercial, não passa. Por que o mercado é tão autoritário assim? Roberto, nós vivemos numa sociedade de paradoxos, né? Meio esquizofrênica, porque, veja, de um lado eu tenho toda uma gigantesca máquina voltada para o consumo, né? Por exemplo, um dos problemas da escola brasileira é que nós não estamos formando cidadãos críticos que questionem o status quo. Nós estamos formando consumidores bem conformados, obedientes, e que consumam bastante, não é? Então, bom, comprem carros e depois fiquem parados em gigantescos engarrafamentos, não é? Consumam um determinado tipo de produto. Bom, isso causa doença e obesidade. Ora, mas também tem um grande business por trás disso, que é o mercado de luta contra a obesidade. Então, o mercado das dietas mágicas, dos livros de autoajuda, dos alimentos dietéticos, né, light. São bilhões de dólares por ano em todo o mundo. O fitness, né, academias de ginástica, ao mesmo tempo que a propaganda diz, come um pouquinho mais disso, mostra, mas você tem que ser magrinho. O ideal de beleza da mulher ou do homem tem que ser esse, músculos, né, pouca gordura. É uma esquizofrenia que se cria nesse processo. É um pouco o que o Roland Barthes chama da criação dos mitos também, né? Constrói-se uma certa mitologia. Essa que é a questão complexa, porque a publicidade, ela coloca uma pedagogia perversa, porque ela é obrigada a esconder a essência do que ela vende, no caso que nós estamos discutindo aqui, né? Seria a questão, por exemplo, então, de nós chamarmos, né? E eu
quando o ministro, por exemplo, chamei a indústria para discutir o quê? Como reduzir teor de sal, açúcar e gordura nos alimentos industrializados. É complicadíssimo, porque se envolve insumos, tecnologias produtivas que encarecem o produto. Seria o caso de chamar a indústria para discutir a questão ética da publicidade? Isso é possível? Quando o CONAR se coloca tão rígido, dizendo que isso é interferência na liberdade do consumidor. Ora, o consumidor sabe tudo, pelo amor de Deus. Nós sabemos que não sabe da missa a metade. Essa é que é a grande questão. Por isso é que eu insisto que não tem jeito. Inevitavelmente, o Estado tem que entrar como um regulador dessa questão. É uma discussão coerente se discutir os limites dessa regulação, concordo, mas que deve haver regulação e essa regulação deve ser discutida por toda a sociedade, eu creio que sim. Doutora Ekaterine, como é que é o Instituto Alana, que também ele vive provavelmente de doações de grandes empresas, bancos, em suma, instituições filantrópicas, que são sempre doações privadas. Como é que vocês conseguem conciliar? Quer dizer, será possível, inclusive, domesticar o mercado para que ele, pelo menos, admita a discussão pública e a troca de ideias? Bom, o Instituto Alana, ele é financiado por doações de pessoas físicas. E a gente se sente muito livre em discutir com a indústria. A gente discute há muito tempo, desde que o projeto Criança Consumo, por exemplo, foi fundado, que faz aproximadamente 6 anos, a gente vem dialogando em várias instâncias, em vários ambientes, com a indústria e com o mercado publicitário de uma forma geral. Nem sempre é fácil. Recentemente, em Brasília, teve uma audiência pública para discutir um dos projetos de lei que tratam da regulação da publicidade dirigida à criança de uma forma geral, que é o projeto de lei 5921 de 2001, na Câmara dos Deputados, e estiveram presentes associações, o Alana, o Instituto de Defesa do Consumidor, Conselho Federal de Psicologia e, de outro lado, representantes da indústria de alimentos, representantes da indústria de refrigerantes, dentre outros. Então, é um diálogo, e a gente se propõe ao diálogo, mas sempre partindo do pressuposto de que a criança tem que ser defendida. Isso a gente não desloca, isso a gente não tira do nosso discurso. O nosso foco é a proteção da criança, e ela tem que ser protegida por todo mundo. E, claro, tem que haver uma proporcionalidade, tem que haver uma medida pública que não seja interpretada como censura, como costumam dizer, mas que seja feita na exata medida de se proteger a criança, se garantindo a liberdade de expressão. Ninguém quer atacar, falar que é o fim da publicidade, a publicidade não deve existir. A publicidade é uma forma e ela está na sociedade. Agora, com quem que essa publicidade dialoga? O nosso foco é ela tem que dialogar com o adulto, tem que dialogar com o responsável, tem que dialogar com quem efetivamente vai comprar o produto, com quem tem discernimento, com quem vai escolher aquele produto. A criança não tem ainda esse desenvolvimento. A criança, ela está em processo de formação. Não pode ser usada pela indústria da comunicação para agir como promotora de vendas. Então, recentemente, inclusive, a gente contou com o lançamento de um parecer de um professor, né, do professor Virgílio Afonso da Silva, que lançou um parecer a respeito da constitucionalidade da restrição, né, da regulamentação da publicidade de alimentos dirigidos à criança e bebidas também não alcoólicas. E ele fala justamente isso. A liberdade publicitária não é absoluta. Ela existe, no entendimento dele, mas ela tem limites. E um dos limites, com certeza, é a criança, é a proteção da infância. Então, na exata medida em que essa publicidade pode ser restringida em alguns aspectos para se proteger a criança, isso pode ocorrer. Esse é o nosso foco, a criança. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e começa este bloco indo até Paris, onde a correspondente Débora Berlink nos conta como é essa relação entre mídia e obesidade infantil na França.
A mídia europeia e a francesa em particular ignorou durante anos a questão de obesidade, dizendo que esse era essencialmente um problema americano. Um estudo em 2004, por exemplo, mostrou que 60% dos artigos que apareceram na imprensa internacional foram veiculados nos Estados Unidos, contra apenas 4% na França. Mas isso mudou. Primeiro porque a obesidade virou um problema também na Europa, bem menor ainda do que nos Estados Unidos, com taxas bem inferiores, mas ainda assim um problema que tem aumentado. A França é dos países europeus a menos atingida. Segundo a OCDE, a organização que reúne 30 países, na sua maioria ricos, a França tem uma das menores taxas de obesidade. E a obesidade infantil na França, por exemplo, não tem aumentado nos últimos 20 anos. Mas o governo resolveu investir em prevenção. O governo francês, por exemplo, criou uma carta alimentar. E uma carta alimentar que hoje está sendo adotada por 17 redes de televisão francesas, que consiste basicamente um compromisso das televisões em veicularem programas mostrando a importância da boa alimentação, dos exercícios físicos e também um maior controle publicitário, sobretudo nos horários de programa infantil. Isso tem sido... Mas, segundo os estudos, a obesidade infantil na França ainda é relativamente baixa por motivos culturais. Na França, comer bem de forma sã é uma cultura. Professor Luiz Eduardo de Carvalho, retomando aqui rapidamente, no nosso terceiro bloco, a questão inicial do Congresso, esse Congresso de Foz do Iguaçu, que vai se realizar agora, e é importante que a gente chame a atenção. Esse Congresso se realiza com verbas públicas, né? E como é que eles os organizadores se sujeitam a imposições objetivas ou imaginárias da indústria? Que o CNPq libere recursos, professor por professor, para pequenos projetos, é um bom caminho, né, contra a burocracia. Mas quando se trata de um evento mundial desse porte, o CNPq não deveria liberar o dinheiro para um professor comandar, porque desse dinheiro ele presta contas. E da outra parte que entra, de inscrições, de subvenções, aí o CNPq não controla, nem o Tribunal de Contas, nem ninguém. Esse subsídio tem que ser dado para uma sociedade científica de tradição. Então, o Brasil tem uma sociedade, tem 45 anos, que é a SBCTA, que deveria estar organizando o Congresso. Mas o Congresso Mundial, a SBCTA foi expulsa. Então, a sociedade científica organizada, ela está fora, porque ela criou uma mesa que não convinha. E quem patrocina? O dinheiro das indústrias é pequeno, porque o dinheiro é do CNPq, é da CAPES, é da FAPESP, é da FAPERJ, é do CNPq e é salário do Tesouro Nacional que paga todos os pesquisadores que estão lá com a passagem aérea, com o salário e com as diárias. Portanto, não justifica, em hipótese alguma, um congresso científico parametrizar os debates em função de migalhas que as indústrias colocam ali. Ministro Temporão, uma vez ministro, sempre ministro. Desculpe, uma telespectadora aqui do Rio, Rogéria Luiza, ela pergunta: a lei da merenda saudável nas cantinas de escolas é fiscalizada, tanto nas escolas públicas quanto particulares? Bom, essa é uma questão de responsabilidade das prefeituras, né? No ensino básico. Aí eu acho que tem múltiplos aspectos. Primeiro aspecto, famílias muito pobres, normalmente seus filhos fazem a principal refeição do dia na escola com a merenda escolar, né? Ou seja, então é extremamente importante que essa merenda seja expresse uma alimentação a mais variada e saudável possível. Eu tenho visto
inúmeras experiências, às vezes tem problemas, falta repasse de recursos, faltam insumos, mas eu diria que houve um grande avanço no Brasil em relação a essa questão. No caso das escolas privadas, é mais distinto, né? Se não há uma lei municipal, por exemplo, que obrigue um determinado padrão de oferta de lanche ou de refeições nas escolas privadas, você fica na dependência apenas, por exemplo, de escolas que voluntariamente, a partir de uma percepção, né, de um posicionamento político, decidem, por exemplo, banir alimentos muito calóricos ou muito gordurosos das cantinas. Evidentemente, sob os protestos dos jovens estudantes e alunos. Por quê? Porque influenciados o tempo todo, essa é uma questão importante. Os espaços da vida cotidiana, onde a publicidade se imiscui, ela está presente, ela está muito presente o tempo todo. Não é? Não só, como foi muito bem chamado aqui pela nossa querida amiga lá de São Paulo, do Alana, na mídia televisiva, mas através de uma série de outras estratégias que vai desde a fidelização, a questão do visual do restaurante ou da loja de fast food, a maneira como os alimentos são apresentados nos supermercados, e quando a criança vai com os pais, ela já viu, já foi informada e ela cobra dos pais, aí muito bem colocada, ela se transforma numa espécie de vendedor, né? E cobrando dos pais o consumo daquele produto. Então, o que eu acho importante na questão da merenda escolar e da alimentação na escola, infelizmente no Brasil nós não temos uma lei que obrigue a escola de tempo integral para todos, independente de classe social. Nosso querido Darcy Ribeiro lutou muito por isso e não conseguiu, mas eu acho que essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque a família de um lado e a escola de outro, tirando de lado a questão da publicidade, mas família e escola são a base material onde você constrói uma consciência sobre o padrão alimentar. Doutora Ecaterine, tem aqui um outro telespectador, esse de Unai, Minas Gerais, Antônio Rony, pergunta: o direito do consumidor está ou não reprimido diante de uma mídia tão forte? Não, definitivamente não. O direito do consumidor se faz com os consumidores. Né? Os consumidores, eles têm que tomar consciência, justamente esse é o papel que a gente se coloca, de sensibilizar a população de uma forma geral. Então, a partir do momento que os cidadãos e consumidores se munem desse conhecimento, passam a saber que aquela publicidade direcionada para o adulto ou, né, no nosso caso aqui específico, para a criança, serve para influenciar a sua vontade, para criar necessidades. Enfim, essa função da publicidade, ele começa a analisar aquela publicidade, ele começa a criticar, ele começa a ter consciência, ele começa também a ensinar o seu filho, o seu vizinho, replicar isso na escola. Então, é esse o papel que a gente se coloca, de divulgar essa informação e fortalecer os consumidores, o direito do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor. Então, aí também vi um comentário sobre o Ministério Público, os PROCONs, as escolas municipais, as escolas estaduais. Então, todo mundo tem que ter essa consciência, tem que trabalhar em prol da defesa dos consumidores, sobretudo dos consumidores criança. Professor Luiz Eduardo Carvalho, me diga uma coisa, essa é uma situação mundial? Existe algum país que consegue, digamos, balancear a dieta, sobretudo visando as novas gerações, evitando que elas sejam induzidas a novos hábitos alimentares? Se nós olharmos as legislações de alimentos dos países da Escandinávia, essas leis são notoriamente diferentes das nossas. Não é? Nós somos jovens, mas o Estado brasileiro criou agências, criou a Anvisa e remunera bastante bem dentro do mercado brasileiro para que os funcionários da Anvisa, eles elaborem as normas de identidade e qualidade de alimentos. Eles decidam qual corante pode ser usado, qual edulcorante. Tudo bem que eles escutem, consultem professores, mas a maior parte dos professores que hoje eles convocam para decidir por eles sobre aditivos, a maior parte desses professores são profundamente vinculados com multinacionais de alimentos. Porque assim que a Anvisa convida e coloca, as indústrias já vão atrás desse professor para contratá-lo, para envolvê-lo. A Anvisa tem que praticar uma política de Estado
e os seus funcionários têm que assumir a função e a responsabilidade pelas normas que a Anvisa estabelece. Ministro, uma pergunta final rápida. É uma batalha perdida? Já que a Anvisa, tão bem aparelhada e tão bem motivada, ela acaba perdendo a corrida? Não creio que seja uma batalha perdida, mas eu quero chamar a atenção para um ator importante que faltou aqui nesse debate, que é o Legislativo. Ou seja, por exemplo, a iniciativa de 2011, da Anvisa de 2010, de colocar limitações à publicidade de alimentos infantis, perdeu validade por um questionamento jurídico. A própria AGU questionou, dizendo que haveria necessidade de um projeto de lei específico, né? E nós sabemos que no Congresso Nacional essas propostas sofrem um lobby brutal da indústria, da área de publicidade. Então, um ator importante a ser chamado para esse debate e trabalhado nesse processo é o Legislativo. Se nós não aprovarmos leis que defendam as crianças e que defendam a saúde pública, vai ficar difícil. Mas eles precisam estar motivados, né? Temos que motivá-los. Primeiro levá-los às academias. Exatamente. Para fazer ginástica, né? Bem, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do ex-ministro de Saúde, o médico sanitarista José Gomes Temporão, do professor e engenheiro de alimentos Luiz Eduardo Carvalho e da advogada Ecaterine Karageorgiardi, do Instituto Alana. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.